Fala, aprovados! Você conhece as nossas aulas coletivas? Trata-se de uma ferramenta muito bacana e muito importante para te ajudar na sua aprovação. São encontros mensais com os meus alunos que você vai encontrar, você vai ter acesso, caso você assine qualquer um dos nossos programas lá no site www.voceaprovado.com, no qual eu trago provas, corrijo simulados, ao vivo, tudo para vocês, faço análise de leis, a gente trata de alguns temas sobre concurso. Tudo isso disponibilizado gratuitamente, bastando que faça assinatura de alguns dos nossos cursos. Além disso, os vídeos são disponibilizados no canal do YouTube para que você assista-os posteriormente. Então, vai lá no site www.voceaprovado.com. Qualquer dúvida, segue lá no Instagram e manda um direct, @prof.thiagopaixão. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas, atualizações, tudo para seu concurso, e faça parte do grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Valendo, começando a gravação, nosso encontro coletivo, e vamos começar corrigindo uma prova que muita gente se deu bem, que é a prova do TSE. Falando nisso, quem for fazer o MPU, fica um aviso. Por enquanto está valendo aquela regra de você ter que se inscrever no mesmo local da... Você tem que escrever, não. Tem que fazer a prova no mesmo local da vaga. Por exemplo, quem for botar a vaga em Brasília tem que fazer a prova em Brasília. Só que tem um problema. Na última resolução que teve do MPF quanto a este caso, eles disseram que se o concurso é nacional, você pode fazer em qualquer capital e escolher a vaga em qualquer lugar. Como eles vão lidar com isso, eu não sei. Provavelmente vamos ter mais um adiamento, uma retificação digital, alguma coisa assim. Mas só sabendo ainda que não se apavorem por enquanto, vamos esperar o que isso vai acontecer. Beleza? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá legível? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Valendo aqui. Bora. TSE, TRE, o concurso unificado. Conhecimento específico, o cargo é o cargo 18, analista judiciário. 51, a questão. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas com o intuito ou efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Certo ou errado? Avisando que tem até vídeo do meu canal sobre isso. Já. Tem um vídeo lá lançado já. Quem não souber responder não tá assistindo os vídeos. E aí cada um com seus problemas. E aí, meu povo, vocês têm que falar. Certo ou errado? Carol tá assim, não sei. Eu vou falar que é certo. Eu falo, bota que escreve aí no chat, certo? Ah, desculpa, é que eu tô com o celular aqui. Ou se não, faz assim, ó, pra eu saber. Certo é assim, errado é assim. Assim, na verdade. Não é assim. Assim, é assim. Quem acha que certo está corretíssimo. Tem posicionamento já do STF sobre isso. Inclusive vídeo lá no canal sobre assédio judicial. Quando você faz reiteradamente tudo para tentar minar, constranger o jornalista, constranger o jornal. Aí nós temos essa figura. É bem legal esse julgado, vale a pena vocês lerem. É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou pagamento de multa. Vamos... Certo ou errado? Imagine a seguinte situação. Você é filiado a certa coisa. Assim, você é filiado a tipo, OAB.
A OAB tem um convênio com um plano de saúde ou com um plano de uma financeira X para você conseguir um parcelamento, um empréstimo. Você quer quitar o empréstimo. Você quer quitar o débito. Você foi lá e quitou o débito. Nesse caso, você tem que ser associado ainda, você tem que estar desfiliado. Está certo ou errado? É inconstitucional, né? É inconstitucional para mim, porque ninguém é obrigado a permanecer associado, né? Mas aí tem outras formas de conseguir de requerer esse... Exatamente. O que o STF decidiu foi com base na inconstitucionalidade, justamente pela sua liberdade de associação. Você conseguiu. A redação aqui tá meio ruim, porque o julgado é tipo assim, constitucional condicionamento da filiação e não desfiliação. Associado à quitação de débito referente a benefício obtido em demais de associação ao pagamento de multa. Quer dizer, acho que o caso concreto foi isso. O cara conseguiu um empréstimo, era afiliado. Ele foi lá e se desfiliou e não conseguia quitar o negócio todo enquanto não voltasse, fizesse a desfiliação toda correta, alguma coisa assim do tipo. Mas é isso. Mas quer dizer justamente isso, sobre a liberdade de associação e não fazer parte de uma associação. Você não pode ser obrigado a fazer parte de um sindicato, associação, coisa do tipo. Essa sindicabilidade compulsória não é condizente com a Constituição. Beleza? Vocês percebem que é isso, né? Concurso para analista, até agora nós tivemos 2 jurisprudências. E aí quando eu falo, leia jurisprudência. Eu falo, não vou ler, mas isso daí não é para mim, não, porque eu vi a aula de professor não sei quem, ele disse lá as matérias que mais caem para analista e técnico. Eu aviso que não tem isso, mas ninguém acredita em mim, aí você se lasca. Bora lá. O dispositivo constitucional segundo o qual a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, é classificado como norma de caráter programático, razão pela qual não pode funcionar como parâmetro de controle de constitucionalidade. Certo ou errado? A pergunta aqui, ele fez um texto gigante. Mas vamos tirar aqui. Essa pergunta aqui, ela só quer saber de uma coisa. O que é? Uma norma de caráter programático pode funcionar como parâmetro de constitucionalidade? Hein? Abram seus áudios, velho. Vocês estão falando pro além. Eu diria que sim. E aí, Carol? Eu ia dizer que não. Mas não Por sei. que sim, por que não? Porque ela é instituída como norma de caráter programático, né? Como que você vai fazer um controle de constitucionalidade em cima disso? Já tá... O que é uma norma de caráter programático? Ela indica uma direção para as demais leis, né, e complemento. Isso. Ela vai dizer o que o nome já exatamente diz. Ela vai criar programas, vai criar coisas para o futuro. Aquela norma que prevê assim, nós queremos o objetivo constitucional da comunidade entre os povos e tudo mais. Nós estamos fazendo aqui, a Constituição vai determinar isso? Não. A Constituição do Brasil nem consegue determinar isso a nível internacional. Mas ela quer uma relação boa. Então, visa o quê? Que a Constituição e as leis posteriores vão seguir essa linha, esse programa, para um objetivo final, uma utopia de você conseguir alcançar isso. Se ela vai criar programas, tudo aquilo que diverge desses programas que estão estabelecidos nessa Constituição podem ser rebatidos via controle de constitucionalidade. Então, a norma de controle programático, ela tem sim eficácia para servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Mesmo, mas uma norma de eficácia limitada, ela pode servir de parâmetro de controle de constitucionalidade? Claro. Se a Constituição disse o direito de greve pode ser estendido com base em lei, antes no começo era lei complementar, né? Mas depois mudaram, com base em lei para os servidores públicos, pode vir uma lei dizer assim, servidor público X não terá direito à greve? Claro que não. Mas nunca veio uma lei que instituísse o direito de greves. Mas a Constituição, ela previu um programa. Ela previu um direito, ela previu uma intenção.
Então, tudo que for feito tem que ser com base nessa intenção. Então, claro que ela pode servir de controle, claro que essa questão aqui está errada. Beleza? De acordo com a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço não viola o princípio da separação dos poderes. Certo ou errado? Outra pergunta, outra jurisprudência. Certo. E aí? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Certíssimo. O Poder Judiciário ele pode se miscuir. Inclusive, o que o Poder Judiciário não pode fazer? Ele não pode fazer certos tipos de determinações. Mas ele pode fazer rearranjos para falar para o Poder Executivo, vai lá, rearranja esses custos aí para melhor, para implementar certas tarifas públicas, certas políticas públicas. Isso aqui é corretíssimo. Inclusive, um julgado que vale a pena vocês lerem é justamente o que de onde tirou essa questão, os parâmetros que o STF definiu para políticas públicas em saúde. Depois vai lá no Dizer o Direito, dá uma procurada sobre isso. É um julgado bem interessante, ele explica muito bem isso. Bora lá. De acordo com o STF, manifestações que promovam racismo, intolerância, relativizações e comparações discriminatórias não estão protegidas pela liberdade de expressão. Dá uma pausa aqui rapidinho, deixa eu falar de um tema polêmico. Vocês viram a posse do Trump? Vocês viram que aquele maluco do Elon... Não viu? Não viu nem a notícia? Alguém viu aqui o que o maluco do Elon Musk fez? Ele fez uma saudação nazista. Alguém tem dúvida que aquilo ali é uma saudação nazista? O cara botou a mão no peito, só faltou falar, Sig Heil. Fez exatamente. Você pega o filme lá do Chaplin, O Grande Ditador, você vai ver exatamente aquilo. Então não há dúvida. Se fosse no Brasil, o que acontece? Preso. Flagrante. Bem doido. Eu vou dar uma dica de um livro para vocês. Até estava lendo ele esses dias. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu enfiei ele? Vamos tá aqui. Achei. Ele é bem pequenininho. Leio em 1 hora, 60 páginas. Humberto Eco, Fascismo Eterno. Ele fala sobre uma coisa que ele chama de fascismo eterno. É o urfascismo. Pequenininho o livro, ó. Pequenininho. Lê e ele é letras bem grandes, tudo. Você lê em 1 horinha, você termina de ler ele. Cara, vale super a pena ler quando você for tratar, principalmente até para título de conhecimento. Você tratar sobre sistemas assim do tipo, sobre o pensamento. Humberto Eco trouxe esse pensamento na década de 90, só que ele rebate o fascismo há muito tempo. Inclusive nos livros deles, uma temática bem profunda, o nome da Rosa e tudo mais, é justamente as incorporações ou visões que ele cria críticas a visões de correntes fascistas e tudo mais. Por exemplo, o nome da Rosa, ele criou críticas justamente a contrariedade contra a contrariedade contra não. A contrariedade indo de frente à liberdade de expressão, a inteligência, você permitir que as pessoas leiam e tenham conhecimento. Todo mundo já viu o filme ou leu O Nome da Rosa, né? Graças a Deus. Não, Daniele. Então vá ler, assista pelo menos o filme. É grandinho, mas vale super a pena. É justamente isso. A ideia é que você teria que limitar a educação, limitar o conhecimento, é uma das correntes fascistas, né? Do fascismo, justamente isso. Você estabelece linhas de conhecimento, você não pode abranger esse conhecimento. Por quê? Quanto menos conhecimento, mais fácil de ter controle. Então dá uma lida nesse livro, é o Fascismo Eterno, vocês vão ver muito sobre isso. Agora, voltando aqui à nossa questão. De acordo com o STF, manifestações que promovam racismo, intolerância, relativizações e comparações discriminatórias não estão protegidas pela liberdade de expressão. Certo ou errado? Certíssimo. O STF ele não aceita como mote da liberdade de expressão o chamado discurso de ódio. Discurso de ódio não pode ser permitido. Por quê? Porque sua liberdade não é absoluta, nenhum direito é absoluto. A liberdade termina quando ela começa a atingir direito de outro. Então, mesmo a liberdade de expressão ela não é absoluta. Você não pode falar tudo o que quiser. Todo mundo sabe disso. A primeira coisa que você aprende quando é criança é que você pode falar tudo o que quer. Bora lá. Não, esse aqui não. Esse aqui é legal, ó.
Indivíduo que esteja cumprindo as condições impostas em um acordo de não persecução penal permanece com seus direitos políticos suspensos até que tais condições sejam integralmente cumpridas. Certo ou errado? Outra jurisprudência. Cara, só tem jurisprudência aqui, velho. Até essa aqui que eu pulei é jurisprudência. E aí? Tá certo. (57), certo ou errado? A Carolina diz que certo. Errado, galera. Eu li esses dias. Eu nem estava estudando, mas eu li esses dias alguma coisa em algum lugar que falava disso, Thiago. Que permanece suspenso porque a pessoa ainda não cumpriu tudo. É como se fosse a... Eu pensei que eu tinha visto também. Mas Eu vi esses dias e falava, até fazia um comparativo do ANPP com restrição de direitos. Eu li em algum lugar que até fazia um comparativo, assim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui pro STJ. Não. Peraí. Eu te mostro já o julgado sobre isso. Cadê, velho? Uhum. Bora lá. A Constituição, ela veda a cassação dos direitos políticos. Lembra disso? Está lá no artigo 15 da Constituição. Vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Essa regra é auto-aplicável, pois trata de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. No acordo de não persecução penal, você não tem uma condenação. Você tem um acordo, justamente isso, é um acordo. Logo, não vai haver suspensão dos direitos políticos, a não ser que isso esteja de acordo com as condições impostas, né? Não vai poder se candidatar e tudo mais, mas em regra, não há suspensão dos direitos políticos. Porque não há uma condenação. É justo o acordo de não persecução penal, ele serve para isso, para não haver um processo, para não haver uma condenação. Beleza? eu acho que até no caráter temporal, assim, porque no acordo você, em teoria, teria que admitir, né? Você teria que admitir um crime, mas aí, ao mesmo tempo... Não, você tem que admitir. Não, você tem que admitir. Então, assim, tem condições, é como se fosse um tipo de transação também, né? Se uma parte talvez não cumpre, não teria a condenação de outro modo, assim. Não sei se deu para entender Sim, direito. deu sim. Bora lá. No caso de omissão da edição de lei complementar federal que assinale o prazo permitido para a criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios por lei estadual, compete ao Tribunal Superior Eleitoral verificar o cumprimento dos requisitos exigidos para consulta plebiscitária, para que a inércia do Poder Legislativo editar a referida lei complementar
não inviabilize o andamento de processos destinados à criação de novos municípios, novos entes municipais. Certo ou errado? Tá errado isso, né? Está errado, não é o TSE que faz isso. Erradíssimo. Não pode ter, enquanto não houver lei, não pode criar novos municípios. Foi basicamente o que o STF decidiu. Só que decidiu que os municípios que já tinham sido criados continuam, né? Exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. 59, 60 foram anuladas. Como mais foi anulado? Cadê 61? 59, 60, 61 tá aqui. Ó, essa 61 ela é meio polêmica, mas eu quero falar sobre ela também. É incompatível com a Constituição Federal de 88 a iniciativa popular para emenda da Constituição Estadual. Faltou aqui, Constituição. Iniciativa popular para a emenda da Constituição Estadual. É incompatível? Não. Está errado. Quanto à emenda, iniciativa popular para a emenda à Constituição Federal, aí existem correntes. Tem corrente que permite, tem corrente que não permite, mas ainda não tem um carimbo, assim dizer, do STF. A meu ver, não existe prejuízo, porque o que é a iniciativa popular? O povo todo se reúne, faz aquela votação, aquela negócio toda, faz tipo colhe as assinaturas, você manda para a Câmara. A Câmara chega lá, pega aquilo como um projeto de lei. Modifica, as últimas vezes que tiveram, os caras modificaram, mudaram tudo. Pacote anticrime, que eu diga, né? Modificaram, não teve nada a ver com o projeto. Então, eles eles não ficam vinculados ao projeto. Eles podem pegar aquilo ali e fazer uma emenda constitucional. Não pode? Tem alguma coisa que barra isso? Usar aquilo ali de ideia para fazer a emenda constitucional? Nenhuma. Então, não há vinculação, para mim, não tem porquê haver essa impossibilidade. Só que a Constituição não previu, só previu iniciativa popular, projeto de lei. E daí? Vamos ver. Considere que Letícia, analista judiciária, 64, viu? Analista judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, tenha sido investida no mandato de prefeita do município X. Nessa situação, Letícia não terá prejuízo na remuneração relativa ao seu cargo efetivo, caso haja compatibilidade de horários. Certo ou errado? Errado. Qual é o cargo que não há prejuízo de remuneração? Vereador. A fosse vereadora, né? É o único. O único que pode haver, você pode ganhar pelos dois é só vereador. O resto tudo você tem que escolher entre a remuneração. A compatibilidade do processo administrativo disciplinar com o ordenamento jurídico pátrio requer a estrita observância das seguintes fases, nessa ordem: instauração com a publicação do ato constitui a comissão, inquérito administrativo compreende instrução, defesa técnica do advogado, relatório e julgamento. Certo ou errado? Processo administrativo não necessariamente precisa de defesa como advogado, né? Defesa técnica por advogado. Além disso, não precisa ser estritamente observada as seguintes fases. Que não tem havido prejuízo nem nada. Pode seguir, hein? O inquérito, inclusive, não é nem sindicância, mas não é nem obrigatório. Fomento a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa. Certo ou errado? O que é administração pública introversa ou extroversa? Introversa, internamente. Extroversa. Para outras pessoas que não estão na administração pública. Então, o que é isso? Fomento, intervenção administrativa. Então, que intervenção administrativa, a maioria delas são expressões do poder de polícia. Isso tudo age para quem? Pessoas que não estão na administração. Então, certíssimo. Brasil adota o sistema administrativo francês, ou da dualidade de jurisdição. Aqui eu não vou nem comentar, né? Tá errado pra caralho. Sistema inglês. Não existe duas jurisdições, só existe uma jurisdição.
A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática de ato administrativo, salvo de natureza discricionária. Certo ou errado? Precisam pensar? Sério? Teoria dos motivos determinantes, velho. O que é isso? A administração pública fica vinculada a todos os motivos, inclusive, hoje, natureza discricionária. Erradíssimo isso aqui. Vamos lá. Nos termos da legislação vigente sobre prestação de serviços públicos, a prévia verificação da inadimplência da concessionária, mediante processo administrativo que assegure o direito de ampla defesa, é imprescindível para a declaração de caducidade da concessão. Certo ou errado? Certíssimo. Tem que haver a verificação antes de qualquer declaração de caducidade. Tem que haver um processo administrativo. É constitucional a delegação do poder de polícia, mediante lei, a pessoa jurídica de direito privado ou integrantes da administração pública indireta de capital social, majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Cara, eu comentei pelo menos nos meus vídeos umas... Todas essas questões já tá o quê? Já tá na 20, a gente pulou algumas. Pelo menos dessas que eu li, acho que 90% eu comentei nos meus vídeos. Vocês não estão assistindo. Certo, velho? Certíssimo. Aqui foi um julgado do STF. Certíssimo. Bora. Suponha que Pedro, analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de suas funções, tenha causado danos a Maria. Nessa situação, Pedro é parte legítima para figurar no polo passivo em eventual ação por danos causados a Maria, devendo essa ação ser ajuizada contra a União, assegurado o direito de regresso contra Pedro nos casos de dolo ou culpa. Ô, Tiago, Oi. Só uma coisa sobre essa passada. Hum. Todas as características do poder de polícia podem ser... Não. Podem ser... É isso que eu tava só... Podem ser delegada particular? Ah, Não, particular não. A particular qualquer não. Tem aquelas, como é que é, os ciclos do poder de polícia. Tem alguns que podem ser delegados, outros não. Nesse julgado aqui é diferente. Nesse julgado vai se delegar todo o poder, não apenas fases do ciclo de poder. Por quê? Porque se trata de delegação mediante lei, são pessoas jurídicas de direito privado, porém essas pessoas jurídicas de direito privado, elas são integrantes da administração pública indireta, capital social majoritariamente público, e olha só, é aqui que mata tudo. Serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Entendeu? Nesse caso específico, é permitida essa delegação de todo o poder, de todos os ciclos, e não apenas de partes dos ciclos. 71, bora. Agora que eu acho que eu tenho mais 5 segundos de voz. verdade. Verdade o quê? Da minha voz ou verdade da questão? É certo. Gente. E aí, todo mundo certo? Certíssimo. Para a gente terminar, 72. Supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são princípios basilares do regime jurídico administrativo, expressamente previsto no texto constitucional vigente. Certo ou errado? E aí? Certo ou errado? Erradíssimo, meu povo. A indisponibilidade do interesse público está errada. Não, não é isso. Está errado é que eles são princípios basilares, expressamente previstos no texto constitucional vigente. Nenhum desses dois estão expressamente previstos. Sacou? O erro está aí. Supremacia do interesse público e indisponibilidade são exatamente princípios basilares, mas nenhum deles está previsto expressamente no texto da Constituição Federal. Beleza? Terminamos por aqui. Beijos a todos e até a nossa próxima aula.